Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra estar nesse tempo de Deus, levando a sua mensagem a todos os corações de todos vocês nesse tempo tão especial. Me sinto honrado por realmente poder fazer parte da vida de vocês nesse tempo e trazendo uma mensagem do Reino de Deus para que haja um entendimento maior e melhor, nesse caminho. Obviamente estamos aqui na nossa casa apostólica, Como falei, nós estamos aí passando por um tempo de reformas aí na igreja e está impossível receber das pessoas e tudo mais, porque o pó é muito grande, então tivemos que desmontar toda a estrutura que havia e tudo mais, mas é para algo muito melhor e maior do que realmente tínhamos até agora, e ficará uma forma muito bela a casa de Deus. Pelo menos é nisso que nós estamos trabalhando e aquilo que nós estamos fazendo, nesse tempo todo, para que vocês possam encontrar um lugar de repouso na sua fé e ter esse verdadeiro encontro com Deus, com o nosso Senhor Jesus, para que vocês prosperem na espiritualidade. Como a gente sempre tem o nosso lema, quebra de paradigmas, para atingir a espiritualidade. Então, vamos viver esse tempo novo que Deus está nos dando, que não é para todas as pessoas, óbvio. E a gente recebe várias mensagens, vários comentários, digamos assim, as pessoas comentam com a gente na rua e tudo mais, mesmo quando nós vamos ministrar, as pessoas comentam. Então achamos que, digamos assim, a palavra de Deus tem encontrado corações realmente dispostos e disponíveis a mudanças. E tudo começa com aceitar a transformação. Porque para Deus, digamos assim, se você não tem um coração sujeito a transformações, se é do seu jeito, você não entende que as pessoas têm radicalidade em uma série de coisas, é porque você, digamos assim, abortou o plano bíblico, você desistiu de viver a harmonia de Deus. E Deus vem sempre fazendo as suas correções. Do mesmo jeito que o próprio Jesus nos ensina. Que muitos virão em meu nome, muitos falarão no meu nome, mas poucos realmente viverão os meus mandamentos. Assim ele ensina, assim ele realmente prega, e assim que ele nos dá para esse tempo novo. Tempo realmente de escolhas. E dentro desse caminhar, onde Deus me tocou para justamente trazer essas palavras desses últimos tempos, onde as pessoas falam que elas estão sendo um pouco duro, com relação aos ensinamentos, que não é bem desse jeito que eu tenho pregado e tal. Eu falei, então uma coisa é certa, você não tem relacionamento com Deus. Porque se tivesse relacionamento com Deus, Deus não estaria toda hora lembrando justamente dessa passagem. Muitos viriam em meu nome. E ele mesmo diz, não vão, pois não sou eu. Então Deus está dando um alerta geral para que as pessoas acordem. É tempo de acordar. É tempo do despertar espiritual. E é sobre isso que nós vamos tocar. Essa ferida de hoje. E talvez até te incomode em algumas conclusões ou te confirme algumas coisas, mas deixamos você mesmo descobrir isso. Aqui ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade, somente o Senhor é que nos dá a palavra e nos capacita para transmitir aquilo que Ele deseja nesse tempo para todos esses corações que estão ouvindo. E assim eu te agradeço por essa oportunidade de adentrar a sua casa, a sua vida, seu espaço, sua família, para trazer a mensagem de hoje. Porque ela diz assim, o tema, separados para Deus, mas confrontados pelos Messias. E o texto
bíblico para hoje se encontra em 3 passagens: Isaías 29:13, Mateus 15:8 e Marcos 7:6. Diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E isso é uma grande realidade que nós temos vivido nesse tempo. É uma grande situação onde muitos perguntam ou se conformam do tipo, mas eu aceitei Cristo, então estou salvo. Essa velha estupidez, isso aí realmente é uma pregação estúpida, né, que infelizmente foi colocada no corpo, no povo, no corpo de Cristo, e vem enganando a muita gente, que vem levando o mundo ao escárnio feio mesmo, porque nós temos olhado aí pessoas que se acomodaram a continuar a mesma forma de pensar, a velha natureza comandando, e não aceitam a transformação cristã. E por isso nós temos hoje a porção Nassô, que significa levante, né? Vai de Números 4:21 até 7:89, Lucas capítulos 13 e 14, Juízes capítulo 13, versículos 2 a 25, Atos 21, de 17 a 26. Então, se nós começarmos a observar o texto de hoje, assim, os temas de hoje, nós vamos começar com uma parábola, que eu acredito que vai trazer um grande norte para vocês nesse sentido. E diz assim: o homem passou anos estudando mistérios espirituais. Aprendeu símbolos, tradições, aprendeu palavras profundas. Todos diziam, esse homem conhece Deus. Um dia ele encontrou um velho jardineiro. O jardineiro mostrou 2 árvores. A primeira era enorme, cheia de folhas, bela aos olhos. A segunda era simples, discreta, quase sem aparência. Então o velho perguntou, qual delas está viva? O homem apontou para a maior, mas o jardineiro respondeu, a maior nunca deu fruto. A outra alimenta pessoas todos os anos. E assim há vidas que aprenderam a parecer espirituais, mas nunca foram transformadas. E hoje o Senhor Jesus, nosso Messias, nos confronta com uma pergunta: você produz aparência ou fruto? E hoje Jesus confronta exatamente tudo isso. A religião que impressiona, mas não produz arrependimento. O conhecimento que enche a mente, mas não quebra o ego. Pelo contrário, inflama mais ainda. Só porque você estuda, ou tirou seus diplomas, ou conhece mais que os outros. Entendeu? Que abortam as leituras bíblicas, né? Não é questão apenas de fazer curso, de que você é mais experiente ou tem mais conhecimento da palavra de Deus. É a verdadeira preguiça que as pessoas têm de abrir a Bíblia, de olhar, começar a pegar um capítulo, mas é complicado, então vai para o Novo Evangelho, lê Gálatas, lê Timóteo, lê Marcos, Mateus, João. Eu sei que, como Pedro mesmo diz, Paulo fala um pouco difícil, mas preste atenção. Então o conhecimento vem envaidecendo muita gente por causa que muito mais pessoas ainda não leem a Bíblia. Então qualquer um que conheça um pouquinho lá, faz umas palavras lá, uns versículos e capítulos de cor e salteado, ele conhece. Isso é ego. Isso é ego. Quando a pessoa precisa dizer capítulo tal, versículo tal, isso é ego. Puro ego. Para dizer eu sei. Ela está demonstrando isso. Eu conheço a Bíblia. Quando na verdade, e em verdade, ela pode até conhecer a Bíblia, mas ainda não foi transformada, porque não pratica o que está na Bíblia. O que adianta você fazer curso?
e não praticar a palavra de Deus. E aí Cristo também nos confronta da espiritualidade que fascina, mas não gera santidade. Porque o Messias não veio procurar aparência espiritual. Não, nunca foi isso. Ele veio procurar frutos. E hoje estamos diante de uma convergência poderosa das Escrituras. A Parashá Nassau, ou seja, a porção Nassau que falamos hoje, fala de separação, santidade, voto, consagração. Se a gente olhar Lucas 13:14, apresenta o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o confrontando a religiosidade, a hipocrisia e a falsa segurança espiritual. Se olharmos Juízes 13, mostra o anúncio sobrenatural do nascimento de Sansão, um nazireu, separado desde o ventre. Lá em Atos 21, Paulo mostra ele entrando no templo para provar aos judeus que ele não pregava contra a Torá. E tudo isso vai nos convergir para uma pergunta: o que significa realmente ser separado para Deus? Porque nós temos que convir, existe separação hoje sem arrependimento, religião sem transformação, misticismo sem santidade, zelo sem compromisso ao Messias. E o reino de Deus não aceita aparência espiritual como substituto da verdade. E o Espírito Santo hoje quer confrontar o quê? O religioso, o legalista, o místico, o liberal, o acomodado e também o homem que conhece todos os símbolos, mas ainda não entendeu porque não conhece a cruz. Nassau gera uma consagração com separação. A Parashá já começa com um voto de nazireado. Ou seja, o nazireado era alguém que era separado para Deus. Ele não podia tocar em morte, não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo e carregava sinais externos da consagração. Mas o problema de Israel foi transformar sinais externos em substitutos de obediência interior. É possível usar roupas espirituais. A gente vê por aí hoje em dia quantas igrejas aí, evangélicas principalmente, usando talite. Uma vez eu já comentei isso com vocês, até perguntei para o menino que estava usando, eu falei assim, mas você colocou o talite sem orar? Como assim? Eu falei assim, sabe o que está escrito aí no talite? Não, está em hebraico então. Aquilo é uma oração para você colocar o talite. Se você não sabe o fundamento, por que você usa roupas espirituais, digamos assim? Não, porque Jesus andava com talite também. Eu falei, não, esse talite aí não tem nada a ver com Jesus. O talite de Jesus era diferente. Não é esse aí, não. Bem diferente desse daí. Então, quando você não conhece nem a tradição, por que você quer se parecer com um judeu, sendo evangélico? Por que o judeu também quer se parecer com o evangélico? Começa a perguntar isso. Muitas vezes vem esse misticismo aí do messianismo, que às vezes o pessoal coloca, mas tem toda uma característica judaica. Não tem nada de evangelismo. Nada. Pelo contrário. Fazem aí, são chamados de rabinos e tudo mais, mas no contexto é todo judaico. Até a leitura da Torá e tudo mais, é todo em conta. Ah, mas era assim que Jesus fazia. Certo, não vou discutir esse tema, mas o que você tem transformado? É só para manter uma tradição, uma ritualística, mas sem uma quebra de conceitos, de paradigmas? Você pode até falar hebraico, conhecer códigos, estudar mistérios, guardar tradições e ainda mesmo assim permanecer longe do coração de Deus.
E justamente o nazereado, ele mostra que ele era um sinal profético. Deus quer um povo separado do espírito deste mundo. Mas Jesus deixa claro lá no livro de Lucas, separação sem arrependimento não salva ninguém. E é essa a grande confusão do dia de hoje. As pessoas se acham separadas para Deus. Só porque frequentam uma igreja, só porque acontece isso ou aquilo outro, se acham separadas. Mas o confronto do Senhor Jesus é com a ilusão religiosa, lá em Lucas 13. Jesus recebe notícias, por exemplo, dos galileus, mortos por Pilatos. O povo começava lá a falar para ele, olha, eles morreram porque eram mais pecadores. Jesus responde, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui está justamente o escândalo do evangelho. O problema não é o pecador lá fora. O problema é o coração humano. Porque o Messias destrói essa comparação religiosa. Por quê? Jesus sempre falava do reino. Sempre abria seus ensinamentos, falava assim, no reino de Deus, no reino de meu Pai. Se começarmos a usar, a mesma literatura de Jesus, no reino do meu Pai, ninguém é salvo por herança. No reino do meu Pai, ninguém é salvo por etnia. No reino do meu Pai, ninguém é salvo por tradição. No reino de meu Pai, ninguém é salvo pela liturgia. Ninguém é salvo por conhecimento esotérico. No reino do meu Pai, ninguém é salvo porque frequenta ambientes espirituais. Por quê? Porque todos precisam da techuvá. Todos precisam de arrependimento. Porque todos precisam passar pela rendição ao Cordeiro. Jesus aponta para a sua parábola da figueira. Ela tinha aparência, tinha folhas. Ela ocupava espaço, mas não tinha fruto. Há uma performance espiritual hoje em dia. Muito discurso, muita estética religiosa, muito debate teológico, muita busca de experiências, mas pouquíssimo fruto do Espírito. O dono da vinha pergunta por que ela ocupa a terra inutilmente. Simples, já queria acabar com ela. O capitão está falando, peraí que eu vou cuidar dela. Isso significa porque Deus não procura apenas atividade religiosa. Ele está buscando transformação. E é isso que nós estamos negando a Jesus nesse tempo. Transformação. Por isso que as igrejas estão cheias. Piores ainda as maiores, que não geram fruto. São apenas aparências. Já percebeu no próprio entendimento do livro de Lucas 13 e 14? Justamente ele vai criticar as igrejas grandes. São como a figueira. Grandes, fornosos, ocupam um espaço enorme, mas não geram frutos. Não geram transformação. Apenas aquele velho discurso. Está escrito na palavra de Deus e ele tem que cumprir. Ele vai cumprir, porque ele é Deus. E as suas promessas como homem, como mulher, como filho, como discípulo. Quando você vai começar a cumprir, ou toda hora vai contar com o perdão de Deus e falar, eis que tudo se faz novo. Então vamos começar sempre uma nova etapa, um novo tempo de ler a Bíblia. Agora eu comecei a ler a Bíblia novamente. Cara, eu estou cansado desse discurso, todo mundo vem falar. Quando começa esse tipo de discurso, eu já chego e já falo, olha, primeiro busca a transformação, procura conhecer Cristo em primeiro lugar.
Se você não conhece Jesus, você pode esperar o quê? Entendimento desse mundo. Não a sabedoria de Deus. Entendimento pessoal. Busca Jesus. O espírito de religiosidade é mais perigoso do que qualquer pecado escandaloso. Se você olhar lá em Lucas 13, Jesus cura uma mulher encurvada há 18 anos. Mas os líderes religiosos ficam indignados. Ficam ali aterrorizados com aquela situação, porque a cura ocorreu no Shabat. Não é assim que está escrito? Mas vamos observar. A mulher foi libertada, mas os religiosos ficaram ofendidos. Mesma coisa acontece hoje. O religioso de hoje defende o quê? A placa que ele frequenta. Não a igreja que representa Cristo. Porque há poucas. Há poucas. E quase vazias. As pequenas igrejas é onde mais se encontra o amor de Jesus do que nas grandes. De que adianta lá ter 5.000 pessoas, mas nenhuma transformada? Nenhuma transformada. Porque chegam lá e querem escutar o quê? Promessa, 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 promessa. E a sua promessa pessoal com Cristo? Quando você vai cumprir? Por exemplo, aqui mesmo na igreja. Quantos anos nós já estamos aqui brigando justamente por esse telhado, esse bendito telhado que chovia lá dentro e tal. Às vezes as pessoas deixavam de vir porque um dia de chuva tinha problemas aqui até de entrada dentro da igreja. Chegou o tempo, Deus trouxe aquilo que Ele prometeu. Mas nesse caminho, sabe quantas promessas ocorreram? De que dar dízimos poupudos, carros. Eu era para estar andando de picape, a serviço da igreja. Não em cima de uma moto, carregando uma mochila com mantimentos, uma série de outras coisas mais. Não. Eu era para estar numa picape. Zero, ainda por cima. Promessa de homens. Carros, uma série de outras coisas mais. Que a igreja, se fosse seguir, digamos assim, o que cada um prometeu, eu teria uma frota. Pra você ter uma ideia. Eu teria uma frota de carros aqui só por doações para a igreja. Eu podia até escolher qual carro vai. Se fosse seguir a palavra do homem. E se eu fosse acreditar em cada promessa que fizeram de doação, aquele negócio todo. Mas Deus falava no coração, no meu coração. É mentiroso. É mentiroso. Quantas vezes as pessoas têm promessas para suas próprias empresas e tudo mais, mas continuam sentado no seu banquinho, sobrevivendo daquilo que ganham, não ousando ser grande. Outros que reclamam que a empresa, agora é assim, agora é assado, um monte de coisa, que mudou e nós estamos passando por situações difíceis agora. Pois é, vocês ouviram Cristo? Vocês ouviram a direção de Cristo? Ou você está permitindo os cobiçosos olharem para o que você tem? A própria palavra de Deus mesmo diz. Há pessoas aí que se fantasiam de ricos e uma série de coisas, porque querem que aparência espiritual, querem isso, querem aquilo. Tem ministro aí que botou o próprio terno no museu que ele criou lá, para falar, esse aqui foi o meu primeiro terno que eu usei como pregador. Mentira, vai. O terno já não é nem verdadeiro. Porque eu sei quando foi a primeira pregação e não foi aquele terno. Então você começa a variar e perceber que hoje em dia a igreja dissemina uma acomodação espiritual. E quem está amando isso? O próprio demônio. Fácil para ele agora. Cada vez mais fácil.
E quando a tradição vale mais que a libertação de pessoas, a religião vira idolatria. Como nesse caso da mulher. Ela foi curada no Shabat. E hoje ainda tem gente que critica o Shabat. Tem evangélico que critica o Shabat. Não, eu vou sacrificar o Shabat. Você não sabe nem o que é sacrifício, então. Qualquer sacrifício que o homem faça hoje é nulo perante Cristo. Porque Cristo é o sacrifício. Se você ainda não entendeu, porque você não obedece o Cordeiro. Você não se sujeita ao Cordeiro que se sacrificou por sua causa. Ou você ainda não tinha pensado nisso? E aqui precisamos falar com honestidade. Existem ambientes evangélicos, judaicos, messiânicos, místicos, acadêmicos, onde o conhecimento espiritual se torna ferramenta de vaidade. Olha, tirei 10 na prova. Olha, eu estou sabendo mais que a classe inteira. Olha meu diploma, olha isso, olha aquilo. O que é isso? Se não vaidade. O próprio apóstolo Paulo mesmo diz. Mas o Messias não veio criar uma elite espiritual. Ele veio salvar pecadores. E é isso que as pessoas não estão entendendo ainda. Leem a Bíblia, discutem sobre a Bíblia, fazem teologia de tudo, mas não entenderam esse detalhe. Eu vim para salvar os pecadores. Como ele mesmo diz, os doentes buscam um médico. Porque aqueles que estão são não precisam de médico. E hoje nós passamos realmente por um tempo de uma lepra espiritual gigantesca em toda a humanidade. Por quê? A cruz destrói. E é isso que as pessoas não estão aceitando. Porque ela destrói a arrogância religiosa, a superioridade intelectual, o orgulho espiritual. Sem quebrantamento, até o conhecimento bíblico pode se tornar um ídolo. Fato. Fato. E você quer um exemplo? Sansão e o perigo de uma consagração sem caráter. E há muitos hoje. Sansão foi separado antes de nascer. O anjo declara: o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele recebeu propósito, força, unção e chamado. Mas sua vida revela uma tragédia. Ele tinha poder sem domínio próprio. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Um dos temas do fruto do Espírito é domínio próprio. E esse é um dos maiores perigos do nosso tempo. Dom sem santidade, unção sem caráter, espiritualidade sem cruz. A cruz é tudo. Sansão queria vencer os filisteus, mas nunca venceu completamente a sua própria carne. E aqui nós podemos dizer que você pode até pregar, ensinar, estudar, impressionar, mover até multidões, e ainda assim estar escravizado internamente com a sua vaidade, com o seu ego. Porque a verdadeira consagração não é apenas a separação externa, é a crucificação interior. A verdadeira consagração começa quando o ego morre. Há pessoas que chegam aí, recebem uma consagração de obreiro, diaconato, auxiliar de pastor, pastora, assistente, enfim, todas as consagrações conhecidas que a gente tem por aí de memória. Chega lá, agora eu sou. O que é isso? Se não ego. E como é que você quer ser consagrado? Sendo egoísta. Aí quando você perde a consagração? Porque você deu mais valor ao seu próprio ego do que aquilo que Deus derramou sobre tua vida. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade.
Tem consagração aí, tipo, que fala assim, ah não, por mérito, vai, vamos dar para ele uma consagração de pastor pelo aquilo que ele fez. Mas peraí, o Espírito está dizendo, ele não tem mérito para isso, porque é para ego, para vaidade, você vai estragar a pessoa. Mesmo você falando e declarando isso, ele é consagrado. Já presenciei várias vezes isso. Deus me usando para falar, não consagra, porque ele não tem esse chamado. Mas a vaidade convenceu ao consagrador. E hoje o consagrador paga por isso. Paga pelos seus próprios erros. Se a gente olhar lá em Atos 21, Paulo chega a Jerusalém. Os líderes vão dizendo, há rumores de que você ensina os judeus a abandonarem Moisés. Então Paulo participa dos rituais de purificação do templo. Isso destrói duas mentiras modernas. A primeira mentira, Paulo odiava a Torá. Pelo contrário, ele falava, a lei é justa e boa. Livro de Romanos. A segunda mentira, a Torá salva, também é falso. Paulo compreendia algo muito profundo. Que a Torá, que todo mundo hoje abomina, a maioria das igrejas por aí abomina, isso é coisa de judeu. A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que você carrega. Essa é a Torá. Ensinamento, significa Torá, significa ensinamento. Ensinamento de Deus. A Torá é composta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá. Qual é a novidade? Você não lê a Bíblia, então? Ninguém cita nas pregações que você frequenta sobre Gênesis? Sobre o Monte Sinai, que está em Êxodo? A escravidão do Egito? A morte dos patriarcas? Não? Abraão, Isaac e Jacó? Ninguém fala sobre isso na igreja de vocês? Difícil, né? E a gente tem que aprender o seguinte, que sem o Messias, a própria Torá pode ser usada de forma vazia. O problema nunca foi a lei, como muita gente coloca. O problema é o coração humano incapaz de obedecer plenamente à vontade de Deus. Por isso precisamos da nova aliança. Por isso Cristo veio. Yeshua, nosso Senhor Jesus, não aboliu aquilo que foi revelação divina. Ele cumpriu. Porque ele é o Cordeiro, é sacrifício, o sumo sacerdote, o servo obediente, o nazireu perfeito, o Israel fiel. Então não é a bandeirinha de Israel, o talite que você usa ou o kippá. É ser fiel, é ser verdadeiramente Israel, aquele que luta junto com Deus. Porque toda Escritura converge em Cristo Jesus, em Yeshua HaMashiach. E hoje o confronto com o misticismo e o orgulho espiritual começa a ser vivida por essa geração de uma forma fascinante e fascinada pelo códigos secretos, experiências místicas, simbolismos, espiritualidade estética, curiosidade esotérica. Mas o Evangelho continua sendo perguntado: onde está a cruz? Satanás não se importa com alguém que seja apenas espiritual. Nossa, aquela parte, porque ele lê, joga, faz, acontece aquele jogo de adivinhação, aquelas coisas todas e tal.
Ah, o espiritual, isso é espiritual. Não, os esotéricos então, não, porque a luz, porque a chama, porque não sei o que, porque não sei o que mais. Aham. Satanás nem para Satanás é um prato cheio. Por quê? Você está afastando-se de Deus. Agora, com o que o Satanás se importa? Quando alguém se rende completamente ao senhorio do Senhor Jesus. Por quê? O reino não é construído por aparência. Exotismo espiritual, vaidade intelectual. O reino de Deus é construído por arrependimento, santidade, humildade, submissão, amor, obediência. A revelação perfeita e verdadeira sempre produz temor, quebrantamento, serviço, amor ao próximo. Se o conhecimento produz soberba, pode crer, não vem do Espírito de Cristo. Essa é a diferença. Porque lá em Lucas 14, Jesus vai falar sobre humildade, o banquete, convidados que recusam o chamado e sobre carregar a cruz. Então ele declara: quem não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Porque o Evangelho de Jesus quer sempre combater o Evangelho moderno. E vai sempre combater. Porque o Evangelho moderno hoje quer inculcar em você a promessa sem redição, unção sem arrependimento, espiritualidade sem morte do ego, poder sem cruz. E para isso que Jesus chama homens para morrerem para si mesmos. Como Paulo mesmo ensina. Se você não morre para você mesmo, como você quer nascer de novo? Nicodemos dá essa pergunta. Jesus responde com facilidade sobre isso. Se você não nascer do Espírito e não mergulhar nas águas, você não nasceu de novo. A cruz não é decoração. A cruz é uma sentença contra o ego humano. Se nós observarmos, Sansão falhou, Israel falhou, os religiosos falharam, nós falhamos. Mas existe um que permaneceu perfeito. O nome dele é que é sobre todo nome, Jesus, o Yeshua, como todo mundo gosta de chamar. Ele foi e é totalmente santo, totalmente obediente, totalmente separado para Deus. Ele tocou mortos e transmitiu vida. Ele tocou impuros e transmitiu santidade. Na cruz ele carregou nossa culpa, nossa hipocrisia, nossa religiosidade, nosso orgulho, nossa rebelião. E assim ele revelou a justiça de Deus e o amor de Deus ao mesmo tempo. A verdadeira santidade não é a fuga do mundo, é ser transformado pelo Messias para manifestar o reino dentro do mundo. Hoje, o Espírito Santo confronta 3 grupos: o religioso, que conhece a linguagem espiritual, mas perdeu o arrependimento. O místico, que busca a profundidade espiritual, mas ainda não morreu para si mesmo. O crente acomodado. Você frequenta cultos, mas não carrega a cruz. A pergunta não é: você possui informação espiritual? Qual é a pergunta, então?
você pertence ao Messias? Porque no final, a tradição não vai te salvar. Dons não te salvam. A aparência não vai salvar. Conhecimento não salva. Somente o Cordeiro salva. Somente Jesus pode te salvar. Desde que você se arrependa. Mas não é aquele arrependimento que você fala da boca para fora. Ah, eu sou arrependido de verdade. Você já deixou de fazer alguma coisa que a sua própria natureza já deixou de fazer? De te incentivar a fazê-la? Você já buscou o que nesse tempo? Que você se diz tão espiritualizado, tão próximo de Deus, tão ligado a Deus, porque você conhece as Escrituras. Ou tipo, aquele famoso discurso, né? Do tipo, respeito sua religião, mas não se mete na minha. Mais ou menos isso, né? Porque agora eu estou indo agora com uma pessoa que você precisa conversar com ela, porque ela joga, ela lê, ela faz, acontece um monte de coisa. Esses místicos da nova geração, da nova era, né, como falam. Eu dou até risada. São os mais caóticos espiritualmente dizendo. Eu posso dizer isso por experiência pessoal. Posso dizer, nunca neguei isso. Conheci todos os mistérios aí dos esotéricos, digamos assim, e desses espiritualismos todos que tem por aí. Me dediquei durante mais de 20 anos. Sabe onde me levaram? A ruína. A própria ruína. Pessoal, espiritual e tudo mais. Isso eu posso dizer para vocês de carteirinha, com conhecimento de causa. Discuto com qualquer um. E ainda por cima aponto os erros. Aponto os erros. Mas o que me salvou? Quando eu conheci Jesus, ele me mostrou o arrependimento. Aquilo que eu tinha que me arrepender. Não é o meu arrependimento de pessoa com pessoa, mas o meu arrependimento de ter me distanciado de Deus. Hoje em dia, muita gente pensa que arrependimento é pedir perdão para o outro. Estou arrependido disso, ou estou arrependido daquilo. Quem é de Cristo já está perdoando já, desde antes do cara fazer a bobagem. Quem é de Cristo já está perdoando, deixa para lá. Eu vou encontrar novas formas de resolver. Porque ele mesmo entende a palavra que diz, maldito é o homem que confia no homem. Quer coisa mais espiritual do que isso? Quer coisa mais espiritual que isso? Por isso que eu falo para vocês. Me confrontem, eu não estou por aí, não estou preocupado com isso. Confronte as palavras que Deus coloca na minha boca para dizer para você sobre isso. Sobre o tema de hoje, os outros temas, os outros vídeos que nós fizemos. Ele só está dando um alerta. Ele só está dando um alerta. E em cima de escrituras que ele já deixou para esse tempo. Para o que havia de por vir. E você? O que tem feito? Pelo menos, nós estamos aqui, hoje nós estamos em 2026. Você lembra da promessa que você fez no dia 1º de janeiro? Ou no dia 31, na passagem, como muitos fazem? Nós já estamos encerrando o mês de maio. Daqui a pouco já vamos completar metade do ano. E o que você fez? Quais são aquelas promessas que você mesmo fez para você? Que até agora você nem sequer ousou iniciar a programação de como será realizado. Então você quer condenar? Porque Deus tem promessa na sua vida e não está realizando,
Mas você pode ser um impuro que promete e nunca cumpre. E se dizendo santo. Eu prometi para vocês que eu ia lutar pela reforma da igreja. Prometi. Fiz de tudo. Chegou o tempo. Deus abençoou. Porque eu não parei um minuto sequer. Nunca desacreditei. Mesmo diante de todas as dificuldades. Mesmo com costelas quebradas e tudo mais, eu nunca me afastei de vocês e nem de Deus. Mesmo com todas as dificuldades. Mesmo tendo momentos que eu passei fome. Mas Deus honrou. Porque eu nunca desisti da minha promessa com Ele. E você? Como está a sua promessa com Ele? Como estão as suas promessas? Ao invés de cobrá-lo e aceitar que altares venham colocar para vocês que Ele prometeu, está escrito, Ele tem que cumprir. Se Ele tem que cumprir, começa por você, cumprindo as suas promessas. Quando chegarem lá para você, o pastor chegar lá para você e falar, Ele tem que cumprir o que está escrito, fala, pastor, primeiro nós temos que cumprir, porque Ele já cumpriu, morreu na cruz para nos salvar. Se hoje temos mérito, algum mérito, é buscar a salvação. Em todo tempo, em todo momento. É viver Jesus 24 horas, todos os dias. Por isso que ele mesmo fala, todos os dias tome a sua cruz e me segue. Você tem tomado a cruz? Não é a cruz do mundo, mas a cruz espiritual. O confronto espiritual, não para realizar as suas coisas materiais, mas para que você ascenda como Ele ascendeu aos céus. Porque está escrito no livro de Apocalipse, nós nos encontraremos com o nosso Salvador nos céus. E hoje, se Ele viesse, você seria capaz de ascender até os céus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe grandemente e te dê uma semana de grandes oportunidades de reflexão, de análise e de realmente de capacitação para que você se encontre, não com você apenas, mas se encontre com Jesus. Shabbat Shalom.